Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o sistema de cotas em universidades estaduais. O governo do estado quer renovar esse benefício por mais 10 anos. A lei de cotas foi assinada em 2008 pelo então governador Sérgio Cabral. Tinha validade de 10 anos e estabelecia acesso às universidades públicas da seguinte forma: 20% para negros e índios, 20% para alunos da rede pública, 5% para pessoas com deficiência e filhos de agentes de segurança mortos ou incapacitados por causa do serviço. O projeto de lei mantém esses percentuais, renova o benefício por mais 10 anos e traz uma novidade: o sistema de cotas pode ser ampliado para pós-graduação, mestrado e doutorado. Será que o sistema de cotas é o melhor modelo para combater a desigualdade no país? Para saber essas e outras respostas, eu converso com Marcel Machado. Ele é pesquisador associado do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Marcel, muito obrigado pela sua participação. Eu queria começar querendo saber de você qual a avaliação desses 10 anos desse sistema de cotas na UERJ. Positiva, pois se considera a partir de pesquisas e a partir até mesmo, enfim, como as pessoas podem adentrar pelos corredores da UERJ, como que o perfil do alunado, o perfil dos estudantes da universidade se mudou. Porque uma vez que essa política de inclusão é implantada, estudantes negros, estudantes de áreas mais empobrecidas, periféricas, estudantes de escola pública podem adentrar esse espaço, que é um espaço que historicamente foi negado a eles por conta, enfim, da forma como o pleito, o processo de entrada era colocado. Uma vez que essa política é implementada, essa barreira pôde ser diminuída e esses estudantes puderam entrar na instituição. Agora, qual é a resposta dos alunos a partir do momento que eles entram na universidade? Bem, existe uma questão para esses grupos de alunos que historicamente não não foram contemplados com a política universitária. Existe uma questão de dificuldades, por uma série de cobranças, e não estão acostumados àquele novo tipo de local, que muitas vezes, e por outro lado, a instituição demanda coisas, a instituição não entende que aquele novo perfil de pessoas que historicamente não estavam naquele espaço, eles têm outras demandas. Então, por exemplo, uma vez que determinados cursos cobram que você tenha os livros de uma determinada disciplina, livros que são muito custosos, você não haver algum tipo de política de assistência estudantil para que o estudante consiga se manter de forma digna, qualificada naquele espaço. Então, existem novas reações, tanto por parte dos alunos, como por parte da instituição, que precisa criar medidas para poder atender as demandas desses novos estudantes, para que eles possam permanecer da melhor forma possível. Mas essas medidas, elas não existem? Falta isso na universidade? Bem, sim. Na verdade, com o tempo elas foram implementadas. Por exemplo, existe o que a gente chama de bandejão, que é o restaurante universitário, que é a alimentação a um preço mais barato, em parte custeado pela universidade. Existe também, no caso da UERJ, a política de bolsas para os alunos cotistas que entram na universidade. Então, de alguma forma, as políticas estão sendo colocadas. Mas como é que se resolve no caso do aluno que não tem dinheiro para comprar o material exigido pelo curso, para comprar livros exigidos pelos cursos? Bem, então, uma vez que, por exemplo, essa política de bolsas não resolve, a universidade, no caso, esses determinados cursos, eles têm que pensar em outras formas de passar esse conteúdo de uma forma que esses estudantes não sejam prejudicados, que seja em forma de livros digitais, que seja em comprar mais livros para que os alunos possam ter acesso ali na biblioteca, mas esses cursos têm que se adaptar a essa nova realidade desse novo perfil de estudante que está na universidade. Mas isso realmente está exatamente adaptado? Isso na prática está acontecendo? Bem, essa adaptação existe, só que talvez não perfeitamente. Isso ainda pode ser implementado, essa entrada de novos estudantes é um desafio constante, mas de alguma forma isso já está ocorrendo. Mas de que forma? Por exemplo, eu sou um aluno, não tenho dinheiro para comprar o livro, como é que eu faço? Eu recorro a alguém, eu tenho um setor na universidade que possa me ajudar? Então, uma vez que são identificadas essas demandas, o que normalmente ocorre é que os alunos fazem suas movimentações nas suas instâncias, como centros acadêmicos, DCEs, de alguma forma eles fazem essa pressão na universidade para que isso possa ser colocado, enfim, haja outro tipo uma outra forma de se resolver essa questão, esse problema.
Você pertence a um grupo de estudo multidisciplinar dentro da UERJ. Então, que tipo de estudo, de avaliação que vocês fazem sobre isso na universidade? Bem, nós fazemos estudos não apenas em relação ao UERJ, mas nós fazemos estudos de grande envergadura sobre as ações afirmativas, tanto nas universidades estaduais como nas universidades federais. Tá, mas o que vocês abordam, e principalmente em relação às cotas? Então, o que nós abordamos é tanto os procedimentos que as universidades adotam para implementar essas ações afirmativas, como a magnitude dessas políticas. Então, por exemplo, se as universidades adotam critérios de escola pública, se as universidades adotam critérios de renda, critérios raciais para pessoas negras ou indígenas, e também o quanto, por exemplo, dessas quantidades de vagas, o quanto é disponibilizado para essas políticas. Se são quantidades menores ou maiores de vagas, então nós vamos as analisar dessa forma. Qual a avaliação que vocês fazem Qual a avaliação que vocês fazem do trabalho das universidades estaduais do Rio de Janeiro, das universidades públicas com relação ao sistema de cotas? Bem, nós consideramos que tanto a UERJ, a UEM fazem um bom trabalho, até porque existe uma centralização da forma como a política é implantada por conta dela ter se derivado em projeto de lei. Então existe a inclusão de pessoas negras, de estudantes de escolas públicas, de pessoas com deficiência e filhos de agentes de segurança, agentes penitenciários e corpo de bombeiros mortos incapacitados em serviço. Então nós consideramos que, da forma como essa composição das políticas de inclusão foi feita, ela consegue abarcar diversos grupos, especialmente relativos à questão à discriminação racial, que, enfim, que é um grande problema para no nosso país. O sistema de cotas pode ser ampliado para a pós-graduação, para os cursos de mestrado e doutorado. As universidades públicas do Rio estão preparadas para isso? Bem, certamente não estão totalmente preparadas, mas essa preparação vai ocorrer à medida que a política for implantada e que a necessidade, uma vez que essa política precisa ser implementada, as universidades terão que se adaptar, que se colocar em frente a essa nova demanda. O que falta para isso poder ser implementado sem problema? Bem, o que falta, por exemplo, é repensar como as políticas de bolsa, por exemplo, podem ser colocadas. Porque isso entra no aspecto da autonomia de cada programa de pós-graduação, da forma como as bolsas serão implementadas. O que normalmente acontece é um critério de meritocracia. Então, por exemplo, se temos 10 bolsas, normalmente o que acontece é que os 10 primeiros colocados é que serão beneficiados. Mas se nós quisermos pensar de alguma forma que as ações afirmativas possam ter um efeito melhor, é preciso pensar de que forma, por exemplo, a política de bolsas, que é realmente necessária na pós-graduação, uma vez que é exigida uma dedicação exclusiva, como que essas bolsas podem ser colocadas de uma forma que possa haver um benefício real aos estudantes cotistas para que eles possam permanecer e seguir o seu caminho na pós-graduação e dessa forma a política possa não apenas existir no papel, mas existir na prática. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua participação, Marcel. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta. Tchau.